Olá, como eu prometi para vocês, eu vim trazer essa segunda parte de livro oráculo com livros que não são oráculos, mas sim de poesia. E que a autora que eu escolhi é Amanda Lovelace. Ela tem coleções de livros e nesse livro aqui até mostra, né, quais são, porque nos outros não vinham, mas tá aqui a série. Mulheres têm uma espécie de magia, que é onde está a princesa que salva a si mesma, a bruxa que não vai para fogueira e tem da sereia que foi publicado pela outra editora. E esse daqui é o Você, a série Você, Seu Próprio Conto de Fadas, que é justamente esses. Quebre os seus sapatinhos de cristal e faça sua coroa de gelo brilhar. Então, todos esses dois livros aqui eu comprei de segunda mão, tá? Mas eu queria que vocês já sabem, se você não viu o vídeo onde eu falo sobre o porquê, dá uma passada, porque essa aqui é uma continuação, né? Eu disse que eu ia dividir porque são duas coleções, eu não queria misturar, mas isso aqui levanta uma pauta diferente. A importância que quando a gente compra online, a gente tem essa segurança de poder devolver. Eu quero fazer uma crítica aqui à Enjoei, que ela te dá 7 dias de devolução, mas a partir do momento que você pede, você tem só 3 dias. E se você perder esses 3 dias, você não tem os outros 4, né? Você perde tudo. E isso é muito chato. Outra coisa também é que você não pode conversar com o vendedor antes, pelo menos pelo aplicativo, que é o que eu uso, antes da compra. Então eu tive que comprar, tentar escolher ele pela foto, que não era nitidamente a foto desse livro, e para depois conversar. E quando eu conversei com a bonita, ela falou que estava o livro completamente novo, sem rasuras. Realmente não é rasurado. Mas ele vem com muitas marcas de uso. Eu queria até que vocês comparassem. Os dois eu comprei lá, né? Os dois eu comprei na Enjoei, tá? Ele vem até com essas páginas mais branquinhas, totalmente novo. Esse aqui realmente tá bem novinho. Esse daqui com marca de dedo, assim, ó. Aqui é porque na câmera não dá pra ver, mas estão bem sujas. Aqui eles usam o papel a mais amarelado, já diferente dos outros livros da própria editora Leia, também parecido com a editora Planeta lá do livro da sereia. E o que eu não contava tá aqui, ó, nessa página, que tá rasgada. Aí eu precisei pedir no mesmo dia, sexta-feira, né? E aí eu vou ter até terça-feira para devolver, porque eu não conto final de semana, pelo menos. Mas conta a partir de hoje, né? Então, terça-feira eu vou precisar sair e eu vou fazer essa devolução. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Né? Um livro completamente novo. Ó, isso aqui. A diferença. Esse livro também não foi vendido como novo. Ah, mas pode ser livro de estoque e tal, não sei o quê. Que ela seja sincera, que venda no preço equivalente às avarias que esse livro tem, né? É um livro que tá com uma página meio rasgada, é um livro que tá todo sujo, é um livro que tá manchado, é um livro que tá amassado. Então, se a foto não tá original, ela tem que botar os problemas desse livro e botar um preço equivalente. Agora ela vai ter uma devolução e foi mal avaliada, né? Então, eu tô mostrando esse livro para vocês porque eu queria mostrar para vocês a coleção completa,
mas eu não vou ficar com esse livro. E mediante a esse livro que já foi extraviado, já aconteceu um monte de coisa, já é a terceira vez que eu tento comprar esse livro e não dá certo. Então eu vou dar uma pausa e não vou ter esse livro na coleção, né? Tô aproveitando ele aqui para mostrar para vocês, mas eu não vou ter ele na coleção, tá? Então eu vou ficar só com os que eu já mostrei para vocês. Esse aqui vai ficar sozinho, tadinho. Mas é para ser assim. No dia que eu ver, né, sentir que tem que comprar, eu vou lá e compro e completo essa dupla. Mas eu vou devolver, não vou ficar com ele assim. E a própria energia dele, olha só. Eu perguntei, né? Eu senti uma energia pesada nele, como se ele tivesse passado por muitas mãos, ou tivesse ficado numa mão por muito tempo ali, né? Meio agarrada. E eu fiz uma limpeza de reiki nele. E aí, quando eu fui abrir, né? Perguntei se estava limpo, saiu esse desenho, esse mesmo desenho aqui. Eu deduzi que sim, tá limpo. Aí eu abri, né, sobre a energia dele comigo. Aí eu fui abrir numa página, eu não lembro o que que era, só que aí eu li, assim, quero mais explicações. E aí abri na página rasgada. Aí eu falei, tava avisando, né? Eu que eu não estava entendendo. E aqui nessa página fala justamente isso aqui. Eu nem li. Vou ler agora com vocês. Primeiro eu olhei para essa página aqui, ó, destemida. Só li essa palavra. E quando eu virei, eu vi o rasgado. E se você passar desapercebido aqui, ó, passar, nem vê. Mas eu vi. E aqui tá dizendo aqui, destemida é o que ela é. Para eles significa que ela é perigosa, pois eles não têm esperança de um dia amansá-la. Ela não faria nada diferente. Será que ela tá falando da vendedora? E aqui na página rasgada. Vá ao cinema e assista sozinha a uma comédia romântica. Vá ao seu restaurante favorito e peça uma mesa para uma pessoa. Vá a um café e peça um cafezinho e um doce só para você. Deite na grama e fique olhando as nuvens sem ter que segurar a mão de ninguém enquanto faz isso. Temos que parar de achar que essas coisas são patéticas. Você é a única pessoa com quem precisa estar todo dia. Então, por que não descobrir algumas formas de se curtir? Continue se apaixonando por si mesmo. Bonita mensagem. E como a gente está trabalhando com simbolismos com esses livros, me faz muito entender o quê? Talvez não seja a hora de ter esse livro com você no momento. Nossa, como é que você está costurando as coisas? Está pirando. Olha, a mensagem foi falando, ela não faria nada diferente, destemida, faça as coisas sozinha. E às vezes está falando justamente dessa dupla aqui. Eu queria muito formar essa dupla. E não precisa. Não precisa. Vamos ver? Uma mensagem desse livro aqui. Fique longe, bem longe de quem faz você sentir como se precisasse entregar parte de si mesma, que não está preparada ou disposta a entregar. Isso não significa que você seja frígida, puritana ou reprimida. Seu corpo pertence a você e você decide o que fazer com ele. Quando ele volta, volta sentindo saudade do corpo dela, mas não dela, jamais dela. Autorretrato. Né? Aqui tem as palavras, gente, elas são livres para interpretação. Às vezes passa uma mensagem, mas se você lê entre linhas, igual uma música de rap, você vê mensagens ocultas ali. E essas mensagens, elas vão servir muito para o que o meu coração, o meu sentimento, a minha energia está em conexão nesse momento para ver essa mensagem fazer sentido para mim naquele momento. E esses livros não querem estar juntos.
essa é a minha conclusão, tá? Para quê? Para que precisa de um par, né? Eu tentei tanto, várias vezes, comprar esse livro e não consegui. E quando ele chegou, ele veio todo danificado. Então, por quê? Né? Então, o que eu queria trazer nesse livro é: cuidado com as compras virtuais que vocês fazem. Às vezes pode dar muito errado e às vezes pode dar muito certo, né? Eu não me arrependi. Esse livro tá novíssimo, ele é ótimo, eu adoro esse livro, mas esse aqui não veio com as mesmas proporções. Bem difícil, hein? E sobre a questão das palavras, quando a gente usa um não oráculo como um oráculo, porque eu acredito que tudo pode ser um oráculo quando a gente coloca a intenção e preenche esse espaço do simbolismo para algo que realmente faça sentido para esse momento, você consegue ter belas surpresas, né? Pode ser muito produtivo, muito interessante. Inclusive, se você quer ter um meio de ter ideias. Se você escreve, se você desenha, se você faz algum tipo de arte e procura inspiração, pegar livros assim, principalmente com temas diversificados, e apesar de que esses livros falam muito sobre autoestima, cuidado, tem umas questões aqui de gatilho, mas está muito ali focado no universo feminino. Esse é o tema desses livros. Mescla ali com conto de fadas e com a mulher na realidade dela, enfim, muitas situações. Mas quando a gente para pensar que pode pegar essas ideias e usar elas de inspiração para a gente transmitir uma mensagem, fazer uma arte, já cumpre um propósito diferente. E a gente utiliza a arte da poesia para poder fazer outras artes, né? Para trazer um ponto de inspiração. Então, olhe, né? Nada só tem um significado, né? Uma pedra, ela não está aqui só para enfeitar. Ela é uma fonte de energia. E eu posso usar ela como amuleto, eu posso usar ela na minha mesa radiônica, eu posso usar ela como uma oferenda para ir deixar o meu Ganesha, eu posso dar de presente. Então tem muitos significados. Um objeto tem muitos significados. Um livro tem muitos significados. Imagine as palavras que elas podem trazer pra gente. Então esse vídeo, ele é um review sobre esses livros. Foi também minha experiência de compra de livro usado. E aqui tá 2 exemplos muito opostos do que você pode encontrar. Foi comprado na mesma plataforma, não foi com o mesmo vendedor, infelizmente, né? Bem que eu queria, mas não foi. Mas foi na mesma plataforma, foi, né, e tal, e foi experiências muito diferentes. Então, vale a pena passar aqui para vocês o que eu passei para que vocês possam depois saber, tá bom? Então, como que pede devolução então na Enjoei? Você vai lá no produto que você quer devolver, clica lá, aí tem lá a parte lá de devolução, né? Fala até a data, até qual data limite que você pode pedir. Aí você clica ali, você abre uma reclamação com o Enjoei, falando por que você quer devolver e manda uma foto, né? E fala vídeo, mas eu mandei vídeo, o vídeo não aceitou, porque tem os formatos lá que aparece, então eu mandei foto, um arquivo só que subiu, e aí imediatamente, foi coisa de segundos, eu recebi a resposta deles com um link para baixar a etiqueta
ou o QR Code, né? E depois eu recebi outros e-mails com instruções do que fazer para embalar, o que eu preciso fazer em relação. Fala que não dá para ver pelo celular, tem que ser pelo computador, então eles dão essas instruções para eu poder fazer a minha devolução da melhor forma possível. Então, pedir a devolução é fácil. Dão os prazos também, tanto de envio, ver o que acontece se eu perder a data, depois de enviar quantos dias eu vou ter de recebido, que a pessoa voltou a receber, quantos dias ela tem para fazer o reembolso, que a plataforma tem para fazer o reembolso. Eu acho que são 3 dias também úteis, e a pessoa, o vendedor, acho que tem 2 dias para fazer algum tipo de reclamação caso o item não chegue da forma que enviou. Ou seja, então eles até recomendam que você faça registros do livro para que você guarde durante o período que ele vai ser devolvido, para você ter a garantia, para você ver. Né? É complicado, né? Mas é sobre. Então, fica aqui minha experiência de insatisfação e de satisfação também, não é de todo ruim. Mas a gente vai ver como é que vai ser esse período de... Eu vou ver, né? Se tiver outra oportunidade de chegar aqui e contar, talvez se vocês me perguntarem aqui nesse vídeo, eu conte como foi. Mas nos comentários. Então, é isso, ó. Tem uns riscados aqui. Essas marquinhas assim, até em livro novo você encontra, tá? Mas até esses amassadinhos aqui, mas ela falou que tava novo e tá bem diferente da foto, do anúncio, sabe? Tá bem desgastado, traz uma sensação de fragilidade nesse livro. Aqui, olha. E o rasgado pra mim foi o pior. Eu acho que se não fosse o rasgado, eu não teria devolvido. Teria poupado aí minha passagem em relação ao correio que é longe. Mas, né, a bonita mandou o livro rasgado, achando-se a espertona, e aí eu vou ter que ir lá e devolver para ela, né? Então é sobre isso, tá bom? É isso. Foi um bate-papo para falar para vocês, mostrar aqui essa coleção, vale a pena ter. Se você tem, não venda, fique com você, use, né, como oráculo, então você pode vender, mas venda sendo sincero, né? De como está o estado do seu livro. Acho que é o mínimo, né? Para quem está buscando ter essa coleção que não pôde ter na época, ou teve, não tem mais, e quer repor, ou quer ter os livros que está buscando na internet. Então, é sobre. E faça o valor justo, né? Em relação à qualidade desses livros. Esse aqui eu paguei muito mais barato do que esse aqui, né? Então, é sobre. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou buscar links da Amazon, que é mais seguro para que vocês possam comprar o de vocês. Na verdade, eu poderia ter comprado esse lá, mas não, esse aqui eu não sei se estava disponível. Ou tava, mas ele vinha no kit junto do livro que não tava. Aí eu resolvi comprar, enfim. Mas esse aqui vendia separado, só que tava só sob encomenda. E eu não tive paciência de esperar, mas se eu tivesse esperado, talvez eu já teria resolvido. E era um livro melhor, em melhor qualidade. Então, é sobre, são tentativas e consequências, né, que a gente vai aprendendo aí. E é sobre isso, quando a gente compra um item usado, a gente vai surpreender de qualquer forma. Ou porque é muito bom, ou porque é muito ruim. Tá? Não tem como. São surpresas mesmo, isso acontece. E, e é sobre. Então vamos usar isso aqui, né? Vamos lá. Uma mensagem final.
né? Esse vídeo tá limpinho, limpei ele com o reiki, vai voltar melhor do que veio. Toda garota tenta sobreviver no mundo perverso que lhe diz que ela nunca será boa o suficiente. Seja lá o que fizer, pode ter certeza, não há nada de errado com você, nem nunca houve. Portanto, nem ouse tentar mudar nada em si mesma. Qualquer um que mereça estar ao seu lado enxergará que você já vale mais que um diamante. E assim a gente termina o vídeo de hoje. Tchau.